Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. As dúvidas que surgiram aí. Comprovação financeira, se é necessário ter 10 mil, se é 4 mil, quanto funciona. Para fazer a renovação, qual é a documentação necessária? Precisa sair do país, não precisa, né? Então, muita gente também precisa saber sobre extensão, né? O visto vai vencer um certo período, precisa começar. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai tentar aí esclarecer hoje. Mas esses 10 mil euros, existe isso? Já existiu? Existe, que era o famoso 7 mil antes, mas não se aplica para nós brasileiros, né? É uma pergunta que eu recebo muito. Eu tenho alunos que estão aqui na Irlanda, querem renovar e preocupados de caçar esse tal de 10 mil euros. Então, na verdade, não existe. Deixa eu contextualizar. Sim. Todo estudante que vem, por exemplo, a pessoa vem do Brasil e quer fazer um curso de inglês normal aqui. Ele tem que fazer uma comprovação financeira. Exato. Que hoje, em 2024, está 4.500 euros. 4.500 euros. E aí surgiu esse papo que faculdade não é 4.500, é 10 mil. Sim, isso sempre existiu, né? Como eu falei, antigamente eram uns 3 mil para inglês e 4.500 para faculdade, para nós brasileiros. Esses 10 mil euros, ele funciona para países que precisam de visto antes de vir para a Irlanda, né? Então, por exemplo, o aluno não é apenas 10 mil, ele tem que ter 10 mil euros por ano de faculdade, mais o valor da faculdade também. Então, isso não se aplica pra gente, tá? Se você estiver no Brasil hoje e quiser vir pra cá, é apenas os 4.500 euros na sua conta e acabou. Infelizmente, para quem precisa de visto, tem que ter os 10 mil por ano, ou seja, 30 mil mais o valor da faculdade. Você precisa explicar também da onde esse dinheiro veio, como entrou na sua conta, é um raio-x da sua vida. Então, ele é muito mais complexo e isso não se aplica para nós brasileiros, tá? Então, para quem vem do Brasil hoje, é apenas 4.500 na conta e pronto. Para quem já está na Irlanda, para fazer a renovação, não existe nenhum tipo de comprovação financeira. Você vai apenas renovar mesmo, exatamente como você renova de inglês para inglês. É o mesmo procedimento. Até mais fácil, inclusive. Bem mais fácil. Demora bem menos tempo, porque eu tive colegas de trabalho, se eu não me engano, que renovaram na mesma época que eu. E em questão de 30, 45 dias, o meu visto saiu rapidíssimo. Você faz online rapidinho. O dele demorou, se eu não me engano, quase 3 meses pra sair. Porque bem no começo do ano, começa todo mundo a querer renova visto e faz não sei o que, faz não sei o que lá. Então começa um monte de pedido. E aí eu já escutei várias pessoas falando que faculdade tem essa certa prioridade pra dar essa renovação. Eu não sei se é por conta do intake, se tem alguma coisa a ver, porque existem os intakes, né, de janeiro, de fevereiro, que é bem cedo, e o de inglês não necessariamente tem essa restrição, mas pra mim foi bem fácil, bem mais rápido. Até parece que a gente não precisa muito bem mandar os documentos, mas tem que mandar sim, tem que fazer as coisas, mas é bem mais fácil, é um processo bem mais tranquilo. Não sei, né, se for um caso aleatório, mas... Pode ser que sim, mas realmente a sensação que eu tive é que foi bem mais... Eu acho que também você fica mais tranquilo, porque não faria sentido também um visto sair num primeiro ano e não sair num segundo ou num terceiro, porque daí se você tá no inglês, por exemplo, já entra a preocupação do será que eu tive aquele attendance necessário? Será que eu não tive? E na faculdade é um pouquinho mais... Não fácil, mas é um pouquinho diferente. É mais tranquilo. Eu acho que eles não estão tão preocupados com a attendance na faculdade como o inglês, é mais preocupado com a evolução. Se o aluno vai estudar, ele vai passar. Tanto é que quando ele faz a renovação de inglês para a faculdade, não tá na lista de documentos a exit letter, né, ou attendance. Isso não é solicitado. São muito raros, pouquíssimos casos que eu já tive que foi solicitado sim uma extra documentação em relação a isso. Mas normalmente ele vai aplicar a mesma documentação que ele aplicaria de inglês para inglês sem o attendance, sem a exit letter, sem aquele famoso teste, TIE exam, etc e tal. Então é basicamente a mesma documentação, só que sem esses 3 requisitos aí. O custo do IRP, né, o antigo GNIB, é igual, né, de faculdade é o mesmo e de custo. escola. É o mesmo valor, ele é o mesmo visto, que é o Stamp 2. A única diferença é que o do inglês é 8 meses, da faculdade é 1 ano. Né? Mas é o mesmo valor e é o mesmo visto, o Stamp 2. E a diferença vai ser no 1G, que é quando o aluno se forma, que ele ganha mais 1 ano para trabalhar full time, sem nenhum tipo de restrição, né? E ele também conta para a cidadania irlandesa. Né? Isso aí são as similaridades aí que a gente falou, né? Sim. Essas coisas. Aí, beleza. Então, comprovação financeira, matamos essa aí. E aí, então, faculdade... e a pessoa que já está aqui e quer fazer faculdade e tá com attendance baixo, famoso não consigo renovar, né? Que eu não lembro quanto eu acho que é 85%. 85%. Isso. 85%. Então, na verdade, os 85% sempre existiu, mas não era... né, enforçado. As pessoas iam muito de casa a casa, etc e tal, a gente não escutava. De um tempo pra cá começaram realmente
bloquear todo mundo aí com attendance baixa. Eles falam que eles estavam flexíveis por causa do Covid e agora começaram realmente a cobrar. Sim. Né? Então foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Mas agora a pessoa que está na escola, sim, fez a primeira renovação, com attendance bom e tal, fez a segunda renovação, agora está querendo ir para uma faculdade. Sim. Como é que faz para ir para essa faculdade com attendance que está mais baixo? É possível? Pois é possível porque provavelmente não vai ser solicitado esse attendance dele. É uma coisa que eu sempre falo com os alunos. Teve aluno que já perguntou, Caio, eu vou fazer faculdade, então posso largar a escola? Não largue. Continue indo, porque a imigração é uma caixinha de surpresa e eles podem em algum momento começar a pedir. Como eu falei, eu tive pouquíssimos casos que foi solicitado, houve algum tipo de desconfiança e eles decidiram pedir. Então, é bom você continuar indo. Mas pessoa que tá ali com a attendance um pouco baixa e quer tentar, é uma boa oportunidade, porque ele não vai precisar apresentar esse documento, muito provavelmente, né? Entendi. E como é que é? Você mas da escola para a faculdade, você precisou apresentar esse documento? Não, na verdade não. Tanto que, até ia comentar, no meu caso, a escola acabava na mesma semana que a minha faculdade começava. Então, nesse caso, eu nem teria o documento completo, vamos dizer assim. Sim. Porque a minha aula acabou, acho que as aulas começaram dia 12 de fevereiro de 2023, né, no meu primeiro ano, e as minhas aulas na escola acabavam, tipo, dia 16, tanto que eu lembro que eu fui buscar meu certificado bem depois. Então, não foi pedido esse documento pra mim, não sei se foi checado, né, porque acredito eu que existe essa possibilidade, mas não foi o meu caso. Então, deu tudo certo. Inclusive, essa foi uma preocupação que eu tive, conversei com o Caio. Falei, não, pode fazer tranquilo. Se precisar, acredito que depois a gente possa mandar esse documento, né? Mas não foi um empecilho, foi tudo tranquilo. Entendi. Não, isso é uma boa mesmo. Deixa eu pegar minha cola aqui. É isso. E o que eu sempre falo para os alunos, caso ele tenha o visto negado, ele recebe o dinheiro dele de volta, tá? É diferente quando o aluno tem um cancelamento, mudei de ideia, quero voltar para o Brasil, etc, né? É diferente. Mas quando o aluno aplica e por algum motivo o visto dele é negado, ele recebe o valor inteiro aí. Normalmente a gente cobra uma pequena taxa administrativa, 200 euros, algo assim, mas ele recebe o valor integral. Então não tem um risco tão grande, né? Os alunos me perguntam muito isso. Mas vai ser negado meu visto, eu vou perder todo o meu dinheiro. Não, né? Inclusive a Homes tem escolas, universidades em outros países também. Então a gente já teve casos de alunos que não conseguiam ficar na Irlanda e a gente mandou para o Canadá, por exemplo, né? Então tem essa possibilidade também. Júlia, você fez apenas 8 meses de curso de inglês normal. Isso, eu fiz apenas 8 meses. E já na primeira renovação você já foi pra faculdade? Na verdade, eu vim pra cá pra pegar eu gostaria de um certificado. A ideia inicial era pegar um certificado, uma prova tipo o IELTS, o Cambridge, enfim, uma opção dessas, porque eu já tinha o inglês no Brasil. Eu fui alfabetizada em inglês quando meus pais, né, tinham um contato com uma escola e tal, então eu já tinha essa bagagem, vamos dizer assim, e eu vim aqui para finalizar os estudos, para conhecer um pouco mais, e acabou, na verdade, minha história com a faculdade é bem engraçada. Eu fiz todo o processo para uma outra faculdade que não era Homes, e aí me surgiu a oportunidade de me tornar Student Ambassador, que é uma oportunidade que eu tive em relação ao Caio, a agência que estava trabalhando comigo na época, e aí eu acabei ganhando uma bolsa de estudos com a Homes, que me abriu muitas portas, muitas oportunidades. E eu tive que, na verdade, pedir o reembolso justamente para outra faculdade. E aí, acho isso uma coisa legal de se falar, que todas as faculdades em Dublin aqui têm essa política de 100% de devolução do dinheiro, caso alguma coisa plausível aconteça. Lógico, vou desistir, vou embora, não deu certo, não tô podendo ficar aqui, outros 500. Mas nessas situações, visto, situação de... família, né? Até saúde. Se o aluno não passar no teste de inglês, por exemplo, o aluno pagou, chegou ali nas vésperas, ele tentou fazer o teste de inglês, infelizmente eu não consegui passar. Nesse caso, por exemplo, ele recebe 100% do valor de volta, porque não é culpa do aluno, ele tá ali, ele quer estudar, mas ele não conseguiu se classificar, né? Se qualificar. Mas eu perguntei isso aí também, porque normalmente as pessoas, elas acham que elas só podem ir pra faculdade. Existe essa dúvida, né? Existe, muito. Só pode ir pra faculdade já na terceira renovação. Só se acabou a renovação, ou também às vezes a pessoa pergunta,
o meu visto é 8 meses, mas aí com 6 meses eu já quero começar a faculdade, mas aí me falaram que eu não posso, porque meu visto acabou. Não, não existe isso. Uma coisa que pode ser um problema você esticar muito, que a gente pode falar depois sobre a extensão, mas se você renovou hoje, você está no primeiro mês de visto, você mudou de ideia, quer fazer uma faculdade amanhã, você consegue. Não existe nenhum tipo de empecilho em relação a isso. E outra coisa em relação a isso é o nível de inglês. Sim. Que tem gente que não está confiante com o nível de inglês para entrar na faculdade. Não é isso? Exato, então acho que tudo depende. Por exemplo, no caso da Júlia, ela já tinha um inglês legal, então ela viu que não tinha necessidade de ela ficar ali repetindo o curso de inglês e já pulou para a faculdade, né? O que a galera precisa entender é isso, ele tem até 3 renovações, até os 2 anos para conseguir o nível de inglês, mas caso ele consiga antes, nada impeça de que ele já comece a faculdade, né? Que é o que vem acontecendo muito lá com nossos próprios alunos, né? Que a gente tem tanto escola de inglês como faculdade, e a gente percebeu muito isso. Os alunos já acabam ficando um pouco já meio de saco cheio da escola de inglês, querem fazer alguma coisa diferente, mais dinâmica. Então, quando ele já percebe que ele tem aquele nível de inglês, eles já preferem pular logo para a faculdade. É porque as aulas da faculdade, elas têm um assunto diferente ali. Não é simplesmente você, não sei, aprender vocabulário, né? O propósito muda completamente. E eu acho que a gente até estava falando sobre isso, que a gente aprende mais o inglês. Por exemplo, eu tenho um vocabulário muito diferente do que eu tinha quando eu comecei, justamente porque você começa a tratar sobre assuntos diferentes, maneiras mais específicas de falar sobre algo, e no final de tudo você ainda ganha, né? Conquista o diploma, o que tem um peso muito maior do que qualquer certificado de qualquer escola ou de qualquer prova que você fizer, né? Porque isso é uma coisa que... Acho que foi você que falou isso pra mim. Depois que você se forma na faculdade num país ou nessa situação que você está falando em inglês, não tem certificado que combata essa ideia, certo? Sim. Então, melhor do que um certificado do IELTS, do Cambridge, é o diploma em uma faculdade que fala inglês 100%. Exatamente, você consegue provar ali que você conseguiu passar por toda aquela provas, trabalhos, apresentação em grupo, trabalho, etc. Então, ele força muito inglês. Foi um pouco que aconteceu na minha carreira. Quando eu fiz o mestrado, eu entrei os primeiros 2, 3 meses foram um pouco difíceis, e depois no final meu inglês estava voando ali, né? Os alunos me perguntam muito isso, será que eu tô pronto? Será que eu não tô? E basicamente você precisa passar no teste, né? Hoje em dia a gente tem o Duolingo, que é um teste mais fácil, e o inglês ele vai melhorar de uma maneira absurdamente mais rápida, né? Como eu falei, normalmente os primeiros 2, 3 meses do inglês ele já dá esse salto, porque o contato que o aluno tem ali é muito intenso, né? As aulas todas ele em inglês, tem que ficar estudando, fazendo os trabalhos, pesquisa, você tem que ler muito, né? Então isso ele dá uma melhorada assim muito mais rápida. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.